Então, como que eu recebo tudo dessa vida? Eu gosto de tudo que essa vida dá de bom. E quando não é bom, mesmo assim, eu recebo a bola, acomodo no peito, tempero e devolvo de uma forma melhor do que aquela que eu recebi. Estou de acordo. De onde isso vem? Isso vem do amor a Deus sobre todas as coisas e o amor a toda a existência como se fosse eu mesmo. Então, eu me enquadro neste belo quadro da criação. Sou tudo que é manifesto. Isso vem de uma gratidão, da alegria de viver, da fé, da união, da bondade, da certeza de sustento, da liberdade, da saúde e da paz. Pode contar que são 10. Amor, gratidão, alegria, fé, união, bondade, sustento, liberdade, saúde e paz. Isso dá uma pequena oração antes de você colocar o pé direito no chinelo, em cada dia que passa. Nasce uma oração daí. Então você pede para que eleve os seus pensamentos, guarde as suas palavras escritas e faladas, purifique os seus sentimentos e expande a consciência do ser. Ela acende as luzes da sua mente para que a mente se aproxime da consciência. Então, quem diria que eu, como advogado de carreira, estivesse falando uma coisa dessa? Porque agora, cuidando da alma, eu tenho um curso online, todos sabem disso, né, os meus seguidores, para desenvolvimento de pessoas. É um projeto de minha autoria, que se chama Receber Restaurando Vidas, está aí na internet, muitos conhecem, muitos já foram meus alunos, e ele destina-se a tornar as pessoas mais humanas, qualificadas para serem mais, fazerem melhor e receberem, consequentemente, é automático isso, receberem mais e melhor desta vida, nos 4 pilares que nos sustentam nessa vida, vida físico-material. De modo que isso está fundamentado na sabedoria espiritual milenar, a espiritualidade autêntica, que é o mapa da criação. Aqui para nós chegou através dos hebreus, mas isso foi revelado em toda parte do mundo antigo, há 5, 6 mil anos. E, mas os hebreus, assim como os hindus, os egípcios, os chineses, registraram isso por escrito e nos legaram. Então, hoje em dia, nós temos aqui a Bíblia, mas ela sofreu, quer dizer, a sabedoria espiritual milenar também sofreu influência do budismo, hinduísmo e outras formas de encarar a realidade, a existência, que foram traduzidos muitas vezes para nosso idioma e hoje está na nossa mente, hoje está no nosso conhecimento.
E aqui eu chamo esse mapa da criação de Kabbalah. Kabbalah. Por quê? Porque aqui chegou, a sabedoria chegou através dos hebreus, e por outro lado, pesquisando muito desde 2000, o ano de 2005, eu percebi que os princípios dessa ciência milenar, esse mapa da criação, hoje ele encontra eco na física moderna, muito devagar, né? E tanto que eu falo, enquanto você espera a ciência, você morre. Porque, mas não tem ali nenhuma criação, nenhuma intuição, mas o princípio científico puro. E ele comprova o que os antigos já sabiam sem a ciência. Então, depois disso, o nosso método, principalmente aqui, depois que a pessoa passa a barreira que divide o físico do não físico, material do não material, ou seja, consciencialmente está ciente disso, ele sabe, não é mais porque ouviu falar ou porque leu, porque viu um filme, mas ele sabe. A verdade foi revelada, porque a verdade é a revelação. A minha verdade não serve para você. E a minha verdade é uma coisa que não se vende, não se empresta, não se. Quer dizer, eu não me passo, porque é minha. É a única coisa que eu não passo. O mais tudo pode ser repassado, mas a verdade não, porque é de cada um. Então, se a pessoa, eu sempre falo, se a pessoa fura o teto da primeira laje, ultrapassa o mundo das ações e entra no mundo da manifestação, ela revela revelação. Revelação é para ela mesma. Eu não posso revelar para você. Eu só dou o método pelo qual você chega aí, por a primeira laje. E revela o Deus que contém todos os demais deuses, de modo que você perde a religião. O Deus da religião não é aquele que revela para você. O Deus da religião revela de uma forma para um, de outra forma para outro, e assim por diante. Esse Deus que eu falo, quando revela, ele é igual para mim e para você. Mas a revelação é sua. A revelação é minha. Não podemos trocar a revelação. Não podemos ensinar revelação. Então, diante desse quadro, você se torna qualificado para ser mais, fazer melhor, receber mais e melhor. E fazer uma poupancinha para o além. Se houver vida após a morte, entre aspas, então você já tem uma poupancinha espiritual para usar do lado de lá do mundo. Compreende? Então, aí o desenvolvimento pessoal passa a ser automático. Por quê? Porque você se torna mais humano e mais, digamos, mais sutil, mais. Você discerne mais e melhor as coisas você que se apresentam para você, seja o que for. Então você furou o teto e ali a verdade fica muito mais simples do que era antes. Então, eu chamo isso de desenvolvimento pessoal para não assustar o camarada. Mas, na verdade, isso é espiritual. Ele tem que vir de lá para cá, e não daqui para lá. Entendeu? Com a dedicação de querer saber, querer utilizar, você querer receber mais e melhor, você fura o teto. Aí é de lá para cá. Ele vai revelando cada dia que passa mais. Então você chora ao ver o amor que você tem por essa infinitude que cuida com muito carinho
das nossas atrocidades, das nossas animalidade, eu diria, da nossa estupidez, do nosso ego, porque até então você era um animal melhorado. Não significa que você era humano. Você era um animal melhorado porque você intelectualiza a maldade, o egoísmo, o desejo de receber. A partir daqui, furou a teta, passou do lado de lá, passou a barreira, você é outra pessoa. Então, tudo muda a ponto de eu não conseguir explicar isso para cada um. Por isso que eu falo que é revelação. O que eu tenho é a chave disso. Então, são mais práticas. Não é eu falando, mais práticas. Por exemplo, no primeiro gráfico que você recebe, vai medir não só a sua capacidade de realizar coisas, como também da sua autossatisfação. Então, ele mostra, de um lado, o quanto você é capaz de realizar coisas, projetos, e o seu nível de satisfação ou insatisfação com a vida que você tem. Então, na verdade, é isso aqui, ó. Tá. Isso aqui. Por quê? Porque você vai atribuir uma nota para a sua saúde física, mental, emocional, para o seu suprimento patrimonial, econômico, financeiro, ocupação profissional, onde você ganha o pão, voluntária, porque se você não fizer algo pelo semelhante, você não está completo, e também se você fizer pela riqueza ou pelo voluntariado e não tiver lazer, você não está completo. Um dia a sua alma vai gritar. E também nos relacionamentos. Então, segunda nota que você dá, você mostra duas coisas. De um lado, a capacidade que você tem para realizar a sua vida. E do outro lado, o nível de contentamento. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas, aliás, eu poderia dizer que é a maioria, está anestesiada, que não percebe nem mais que está sofrendo. Geralmente são as pessoas que reclamam de absolutamente tudo. É o cachorro que late, é o gato que mia, é a rua que faz barulho, é o automóvel que passa. Então, geralmente, é pessoas descontentes com a vida que está anestesiada com o sofrimento. Ela já concluiu que a vida é assim, tudo sofre, é assim mesmo e nada muda. Esse não tem espaço para ele pensar. O pensamento toma conta, 60 mil, 70 mil pensamentos por dia. E geralmente tudo é de reclamação, de insatisfação com a própria vida, que ela nem percebe mais que está sofrendo. Nota? Já conhece pessoas assim? Elas se anestesiaram no sofrimento. Então, o que acontece aqui é que, como eu disse, como nós não podemos ensinar a verdade, né? Porque a verdade pertence a cada um de nós, é a única coisa, como disse, que não podemos ensinar à vontade, porque podemos oferecer apenas três coisas, mesmo para a pessoa que está anestesiada com o sofrimento. Três coisas. Um que é a reflexão. Vamos até abrir um espaço na mente, porque ela está sem espaço na mente para poder pensar algo que não seja a insatisfação, a reclamação. Então, vamos abrir espaço. Isso dá pela primeira arte, que é a meditação. A meditação reduz os seus pensamentos, ou, pelo menos,
você fica ciente que você é o ser, que você não é as nuvens que passam pelo firmamento, você é o próprio firmamento. Você não é o mar que traz que as ondas formam e vêm até os seus pés, mas você é o mar, o próprio mar. E você também não é aquele lago que você joga uma pedra e perturba as águas. Você não é aquela perturbação, você é o próprio lago. Vai sobrar um espaço na tua mente para você pensar algo diferente. Perceber pelo menos que você está sofrendo e que está anestesiado pelo sofrimento. Então, esse estado traz a capacidade de reflexão, que é a segunda etapa da coisa. E essa reflexão faz com que você perceba mais do que percebia antes. É a realidade que você vive, mas ela está maior. E a terceira etapa é entrar no teu aposento e rezar, não é? Então você vem aí as três coisas: meditação para abrir espaço à tua mente, reflexão sobre a criação toda, e a terceira coisa é, mesmo a oração, entrar no seu próprio aposento mental e falar com esse processo criador, que é o que você começou a perceber pela reflexão. Meditação, abre espaço à tua mente. Reflexão, você começa a se idealizar, montar o quebra-cabeça da criação. A natureza integral das coisas. Tevá, em hebreu. Então, você entra no seu próprio aposento mental e fala com esse processo da criação, que está dentro de você, que está em toda a natureza. É a natureza integral das coisas. E você começa a apreciar essa imensidão, que tem toda a paciência do mundo para lidar com a nossa estupidez. Compreende como é que isso é trabalhado? Não tem ensinamento. Não tem o que ensinar. Você sabe. A consciência está aí. É a tua mente. Mas ela está apagada. Eu preciso fazer com que a tua mente individual, que é a consciência, mas está apagada, ela se afaste um pouco do teu ego e automaticamente ela se aproxima da consciência corpo. E isso é próximo da consciência, da mente corpo. E isso é próximo da consciência. O que a consciência faz? A consciência que é onipresente, onisciente e onipotente, e outra hora eu explico isso, ela acende as luzes da tua mente. Refletido? Boa semana a todos. Verrai, que em hebraico significa que seja para a vida. E veavit, ou seja, para a correspondência mútua, porque você sabe. É questão de lembrar. Um grande abraço a todos os amigos.